Sempre que eu gravo um vídeo por aqui sobre o mercado de ações, ou mesmo quando eu abro aquela caixinha de perguntas lá no Instagram, uma das perguntas que eu mais recebo é: Rafael, como você escolhe suas ações? Que parâmetros você utiliza para poder selecionar as empresas que fazem parte da sua carteira? E tem até pessoas que perguntam: Rafael, quais são as empresas que fazem parte da sua carteira? Essa talvez seja uma das perguntas menos inteligentes, porque é muito mais importante você saber o método do que saber aquela foto estática de como está agora. Se você aprende o método, você pode depois utilizar, pelo menos se ele funcionar para você, ou utilizar boa parte daquilo que fizer sentido para você, o que é algo muito melhor no final das contas. Então, se você quiser saber como eu escolho as minhas ações na prática, assista esse vídeo até o final, que é sobre isso que eu vou falar a partir de agora. Opa, Rafael Seabra aqui do queroficarrico.com e nesse vídeo eu vou trazer um dos assuntos mais pedidos dos últimos tempos. Eu vou mostrar como eu escolho as minhas ações na prática. Então, se é algo que você já estava esperando, que você queria muito, já chega dando o teu like, já clica no curtir aqui embaixo, que é uma forma de você impulsionar esse vídeo aqui no YouTube. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se você ainda não é inscrita, clica no botão vermelho que tem aqui embaixo, que diz inscrever-se, depois clica no sino para ativar as notificações e assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. A primeira coisa que eu preciso explicar, antes de mostrar de fato quais são os parâmetros, que serão 5 inclusive, já posso adiantar isso, é a minha filosofia de investimentos. Qual a estratégia que eu utilizo para investir, para escolher as minhas ações, para definir quais empresas farão parte da minha carteira. Eu falo isso porque é muito importante que você entenda que existem várias estratégias, saber qual daquelas faz mais sentido para você não estar escolhendo uma estratégia e usando uma outra para poder fazer um investimento e aquelas coisas nunca vão se bater, você nunca vai entender por que não está funcionando para você, tá? Então tem pessoas que investem focando apenas no recebimento de dividendos, então investe escolhendo empresas que pagam bons dividendos. Outras que investem em empresas só focadas no crescimento, então em escolher aquela empresa que seja pequenininha ou que esteja passando por algum momento de crise, de turnaround, para poder ela multiplicar muito o valor que ela poderia ter, obviamente com risco maior. Tem outras pessoas que investem com foco em quê? No upside, enquanto aquela empresa pode se valorizar. Então você faz um estudo dos valores e parâmetros daquela empresa, faz uma análise daquela empresa para descontar do fluxo de caixa, dizendo, essa empresa tem potencial para subir, sei lá, 50% nos próximos meses. E se por acaso aquilo acontecer, ele vai lá e vende aquela empresa. É um conceito mais de empresa barata e empresa cara. E está tudo certo. Nenhum desses estratégias estariam erradas. Mas a estratégia que eu uso para fazer meus investimentos é um pouquinho diferente. Eu uso uma estratégia focada em quê? Em escolher boas empresas para me tornar sócio. Então, em vez de estar procurando empresa barata ou empresa cara, o meu estudo é focado em identificar o que é uma empresa boa e o que é uma empresa ruim. Basicamente é isso. Essa é a diferença. Isso pode funcionar para você, isso pode não funcionar. Para mim é que faz mais sentido. E uma estratégia que eu me inspirei bastante lá no começo, quando eu estudava, no Baster. O Baster tem uma estratégia muito parecida com isso. E eu gosto muito desse método e é por isso que eu sigo. É um método que permite pouquíssimo giro, pouca compra e venda de ação, muito mais você acumulando patrimônio, esse patrimônio vai te gerando renda e obviamente vai se valorizando também com o passar do tempo, tá? Entendido isso, eu preciso falar de um outro conceito que é muito importante para quem investe em ações ou mesmo para quem ainda não investe, que é o quê? A convexidade. Que danado é essa convexidade que você talvez até já viu algumas pessoas falando por aí. O que é a convexidade nos investimentos? De uma forma bem simples, é você entender o seguinte, é que o teu potencial de perda no mercado de ações ele é limitado. Se você investe numa empresa, o máximo que você pode perder é 100% daquele valor que você investiu naquela empresa. Se você diversifica igualmente em 10 empresas, se uma empresa quebrar, você perde 10% daquele valor que você investiu. Então você tem uma capacidade de perda limitada. Mas a tua capacidade de ganho é ilimitada. Você não só pode ganhar 100%. Se você escolhe uma boa empresa e permanece com ela, mesmo nos momentos de altas, que muitas vezes quando sobe um bocado, sei lá, subiu 50%, subiu 100%, as pessoas vão lá, não, vou vender para realizar meus lucros. E aí você nunca vai ter a oportunidade de pegar aquela empresa que pode se multiplicar por 2, por 3, por 4, por 10. Pode se valorizar 1000%, que seria se multiplicar por 11 e não por 10, tá? Mas enfim, quando você escolhe boas empresas e permanece com elas, você tem esse potencial de ganho ilimitado. Então essa perda limitada com ganho ilimitado dá essa convexidade no investimento em ações. Então é isso que as pessoas falam. Por isso que é importante que pelo menos uma partezinha da sua carteira esteja investida em renda variável e à medida que você vai adquirindo mais conhecimento, até por conta da queda recente da renda fixa, que está ficando cada vez menos rentável, você vai ter que
Não necessariamente ter, mas é importante que você comece a investir um pouco mais em renda variável para que você consiga potencializar os seus retornos no longo prazo, obviamente, escolhendo bons investimentos, né? Então, para mim, a minha visão é que quando eu analiso uma empresa, analiso uma ação, na verdade eu estou analisando a empresa. Então, pouco importa a questão de preço ou cotação, isso não quer dizer que não importa, quer dizer que pouco importa. Por quê? Porque eu estou olhando para aquela empresa. E se aquela empresa for boa, se eu conseguir escolher boas empresas, isso vai significar que eu estou fazendo bons investimentos no longo prazo. Por mais que no curto prazo aquela empresa ande um pouquinho do lado, leve alguma queda, se ela continua sendo boa empresa, em algum momento a cotação daquela empresa vai acompanhar o crescimento do lucro daquela empresa, vai acompanhar o crescimento daquela empresa. Por isso que essa é a minha estratégia. Tanto que eu nem gosto muito de usar o termo investimento em ações. Eu gosto de usar investimento em empresas, em me tornar sócio de boas empresas, tá? Então, feito esse esclarecimento inicial, eu vou falar agora quais são os 5 parâmetros que eu utilizo. Já desde agora eu quero deixar claro uma mensagem. Isso não é uma recomendação de investimento, nem é uma recomendação de estratégia a ser seguida, muito menos eu aqui querendo estar cagando regra para vocês. Não. E se a forma como eu utilizo ela é passível de falhas, não necessariamente vai pegar todas as boas empresas, não necessariamente vai excluir algumas empresas que podem ser ruins e muitas vezes pode inclusive excluir empresas que sejam boas, tá? Mas é uma que eu me sinto confortável para fazer uma escolha inicial e depois fazer uma análise mais rigorosa, tá? Então, feito esses esclarecimentos e esses disclaimers, vamos dar uma olhada agora nos 5 parâmetros que eu utilizo para escolher as empresas da minha carteira. O primeiro deles é que a empresa tenha lucros constantes nos últimos 5 anos. Então, pelo menos nos últimos 5 anos, então para isso ela tem que ser uma empresa que já está no mercado por pelo menos esse tempo, então ela tem que ter dado lucro nos últimos 5 anos, não pode ter apresentado prejuízo, tá? Então esse é o primeiro parâmetro, talvez o mais importante, é saber que a empresa está em crescimento, ela está ano após ano tendo lucro. O segundo parâmetro que eu utilizo é que ela também tenha dividendos constantes nos últimos 5 anos. E o que é dividendos? É aquela parcelinha do lucro que ela distribui para quem é acionista dela. Então, além dela ter tido lucro, ela tem que ter pelo menos uma partezinha daquele dinheiro que ela teve de lucro ter remunerado os seus acionistas. E à medida que eu me torno um investidor, que eu compro ações de uma empresa, eu passo a ser acionista, eu passo a ser sócio daquela empresa. Então eu passo a ter o direito de receber um pedacinho daquele lucro sob a forma de dividendos. Então o segundo parâmetro é esse, é que ela tenha dividendos constantes nos últimos 5 anos. O terceiro parâmetro é que ela tenha lucros crescentes nos últimos 5 anos. Isso aqui é um pouquinho diferente dos lucros constantes. Além dela ter tido lucro nos últimos 5 anos, eu gosto de ver empresas que, em média, esse lucro tenha crescido na casa dos 5% ao ano. Então esse lucro tem que vir crescendo também, pelo menos na média. Talvez em algum ano ele caia um pouquinho, mas na média ele tem que ter um crescimento acima de 5% ao ano, tá? Quarto parâmetro que eu utilizo, analisar o ROI. O que é o ROI? É o Return Over Equity. Então esse ROI médio, ele tem que ser acima de 12% ao ano, pode ser entre 10 e 15, se você quiser ou flexibilizar ou apertar um pouquinho mais, mas acima de 12% nos últimos 5 anos. O ROI médio precisa ser acima de 12% nos últimos 5 anos. E o que danado é esse ROI? O ROI é uma sigla em inglês, ROE, que significa Return Over Equity, que em português a gente poderia traduzir para retorno sobre o patrimônio líquido. A fórmula seria o lucro líquido da empresa dividido pelo patrimônio líquido. O que é que isso representa? Representa quanto a empresa está sendo eficiente em relação ao capital investido pelos acionistas. O patrimônio líquido da empresa é o capital investido pelos acionistas. A diferença entre o ativo e o passivo da empresa, tá? Por que isso é tão importante? Porque isso mostra o quão rentável tem sido a empresa com o passar do tempo, em relação ao dinheiro que cada uma pessoa investiu. E por que eu falo em 12% ao ano? Porque se eu estou investindo em renda variável, eu tenho que esperar um retorno daquela empresa. Isso não é uma expectativa de retorno da cotação, tá? É da empresa, que fique bem claro. Eu tenho que esperar que seja algo que seja razoavelmente acima da renda fixa. Se a gente está no momento de uma renda fixa na casa de 6% ao ano, eu quero que ela renda pelo menos 12% ao ano a empresa. Ela tenha esse retorno com o passar do tempo. E não se engane, existem muitas empresas que têm esse retorno médio, esse ROI médio, acima de 10% a 12% nos últimos 5 anos. Então esse é um parâmetro que eu acho fundamental para mostrar que a empresa está sendo bem rentável, que ela está remunerando bem o capital investido pelos acionistas.
E o quinto e último parâmetro, não necessariamente o último, mas o quinto e último parâmetro mais prático que eu utilizo antes de fato analisar a empresa e como ela pode vir, dar uma lida maior sobre a empresa, é ela ter um bom nível de governança corporativa. Antes de eu falar quais seriam esses níveis, é importante explicar o que seria essa tal de governança corporativa. Governança corporativa nada mais é do que uma série de padrões e diretrizes que a empresa precisa seguir para proteger os seus acionistas. É isso daí. Então, dependendo do nível que ela tiver de governança corporativa, isso daí vai diminuir as chances, não quer dizer que vai evitar, mas vai diminuir as chances de você investir em empresas que vão ter abusos de poder, de passar por erros estratégicos, por ter uma gestão muito concentrada, um capital muito concentrado, ou mesmo até se proteger até um pouquinho de fraudes. Vai evitar? Não. Mas pelo menos diminuir bastante a chance de a empresa estar fazendo algum tipo de processo fraudulento dentro dela, tá? Então isso é uma forma de você saber que, aquela empresa está se preocupando com seus investidores, está se preocupando com seus acionistas. E na B3, a Bolsa Brasileira, ela tem uma série de níveis, mas eu considero que um bom nível de governança corporativa é se ela for N1, que seria o nível 1 de governança corporativa, N2, o nível 2, ou o NM, que é o novo mercado. Se ela tiver em qualquer um desses três, já quer dizer que ela é boa. Se ela tiver no NM, no novo mercado, quer dizer que ela é uma excelente empresa em termos de governança corporativa, tá? Feita essa rápida explicaçãozinha, por que rápida? Porque agora eu vou mostrar na prática como isso acontece. Porque talvez você tenha entendido, anotado, visto que legal, beleza, Rafael, mas como é que é isso na prática? Se eu utilizo alguma ferramenta, como é que eu consigo ver essa evolução, essa seleção para ir fazendo a restrição, fazendo os filtros nas empresas? Vou mostrar a partir de agora, na prática, como funciona e que ferramenta eu utilizo. Pronto, eu estou aqui já na minha área logada do GuiInvest, que é a ferramenta que eu utilizo, e já fiz todo o meu filtro que eu chamo de Filosofia Minha Liberdade, que é que eu ensino para os meus alunos no curso Minha Liberdade. Basicamente, você vem aqui e escolhe qualquer um desses parâmetros. Tem vários tipos de parâmetros que você pode usar. Indicadores de mercado, balanço, demonstrativo, relacionado à própria empresa, a cotação da empresa, mas os que eu utilizo eu já selecionei e deixei aqui. Apenas não está filtrado. Como você pode ver aqui embaixo também, tem uma lista de 679 ativos, dentre ações, fundos de índice, ADRs, entre outros que tem aqui. Então a gente vai começar a fazer os filtros a partir de agora para você ir vendo como esse número vai reduzindo e vai limitando a quantidade de empresas que você teria para poder fazer a análise e fazer a sua escolha, tá? Então a primeira questão é se ela tem lucros constantes. Então aqui eu venho aqui no filtro e boto que ele é igual a sim e faço o filtro. A gente já percebe que empresas que tiveram lucros constantes nos últimos 5 anos já caiu de 600 e tanto para 154. Depois, eu passo para o segundo filtro, que seriam dividendos constantes, que ela tem pago dividendos nos últimos 5 anos. Eu coloco aqui em sim. A gente vê que já caiu para 128. E aí, esse terceiro parâmetro, como eu tinha explicado lá também, é uma taxa de crescimento dos lucros maior do que 5% ao ano nos últimos 5 anos. Esse aqui já vai dar uma reduzida boa também. Então, além de ter tido lucro constante, ela teria que ter lucro crescente. Então, a gente faz o filtro. Já caiu agora para 75 empresas. E agora a gente vai analisar o ROI das empresas, que é aquele retorno sobre o capital do investidor, né? O retorno sobre o patrimônio líquido. Então eu vou colocar aqui o parâmetro, está em igual a, vou botar maior ou igual a 12%. Então quando eu faço o filtro, você vê que ela já caiu para 51. Dependendo de quanto eu colocasse aqui, se eu colocasse 15%, por exemplo, ele cairia para 25 empresas. Se eu colocasse em 10%, ele ficaria em 64 empresas, tá? Então, tudo é questão de quanto você está esperando. Você pode brincar com esses parâmetros aqui. Eu vou utilizar aqui, para esse exemplo, em 12%. Então, ele já caiu agora para 51 empresas para analisar. E o último parâmetro que a gente vai utilizar é ela ter algum nível de governança corporativa. Então, ele teria que ser ou N2, ou N1, ou novo mercado. Então, fazendo esse filtro agora, a gente cai para 34 empresas. Então a quantidade de empresas foi reduzida e muitas vezes elas têm ON, PN, tem vários tipos de ação, então está se tratando de uma mesma empresa. Por exemplo, o Bradesco tem o BBDC3, BBDC4, tem as duas empresas no mesmo. Então aqui tem 34 ativos, mas tem menos do que isso de empresas. E a própria ferramenta ainda dá um GuiInvest Score, que é uma pontuação aqui que você pode ordenar, porque aqui em teoria está aqui a forma como ele analisa a qualidade das empresas.
Então, até olhando por aqui, já dá para ver que tem várias empresas que tem na minha carteira. Por exemplo, eu tenho a Drogazil, tenho a Transmissora Paulistana, tenho a Fleury, tenho também Itaú, Banco do Brasil, Lojas Renner, Itaúsa, que é a holding do Itaú. Então, enfim, aqui já dá para ver que tem várias empresas que tem na minha carteira usando esse filtro. Então, muitas vezes o que eu utilizo é, faço esses filtros, chego a essas empresas e depois eu vou analisando uma a uma. Vou buscando mais informações, entrando em fóruns. A própria ferramenta aqui, o GuiInvest, tem um fórum também. Existem outros fóruns na internet, eu gosto muito do fórum do Baster, mas basicamente é assim que eu escolho as minhas empresas. Pelo menos que eu chego a uma certa quantidade de empresas para poder fazer uma montagem de uma carteira inicial. Foi assim que eu fiz e é assim que eu mantenho a minha carteira, que eu mantenho as empresas das quais eu sou sócio e que fazem parte da minha carteira de investimentos. É isso aí. Então agora você deve ter entendido um pouquinho mais e visto a ferramenta que eu utilizo, que é o Guia Invest, é o Guia Invest Pro. O GI Pro para mim é uma ferramenta que funciona muito bem. Existem outras ferramentas no mercado, mas essa aqui eu utilizo e aqui eu recomendo, porque eu já venho utilizando durante anos, conheço o pessoal do Guia Invest e para mim funciona muito bem. Se você quiser saber mais sobre essa ferramenta, que tem uma versão gratuita que você já pode testar desde agora e também tem uma versão paga, que é essa versão completa que eu mostrei para você aqui, você pode dar uma olhada no link que está aqui na descrição do vídeo, tá? E antes de terminar esse vídeo, eu queria fazer uma pergunta muito importante para você. Você já investe em ações? Se investe, como você escolhe as suas ações? Eu quero muito saber isso. Deixa aqui embaixo um comentário, quero saber quais são os parâmetros que você utiliza. Se você discorda de algum dos parâmetros que eu utilizo, tudo bem, deixa um comentário aqui embaixo. Eu também gosto de ouvir críticas que sejam construtivas, mas importante, compartilhe, deixa aqui seu comentário e faça com que essa discussão engrandeça ainda mais todo esse conteúdo. E antes de terminar, mais uma vez eu preciso deixar bem claro, isso não é uma recomendação de investimento, tá? Isso é uma estratégia que eu utilizo, que talvez possa servir para você, talvez não. Você pode olhar ela, estudar e tirar algumas coisas que façam sentido ou simplesmente descartá-la toda. A responsabilidade é única e exclusiva sua, porque isso não é uma recomendação. Dito isso, esse vídeo fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.